Fala pessoal, estamos iniciando mais um Resenha com o Babu. Estou aqui hoje com o meu mano Pepeu. Fala aí galera, tamo junto. Boa noite e vamos que vamos. Meu mano Aleph. É que a Vitória não faz. Aí dois italianos e um português. Ali atrás ali meu mano Alex Sangue. Fala rapaziada. Alex Sangue. É isso aí rapaziada, vamos falar sobre Libertadores. Copa do Brasil não, brasileiro. Champions, né? Sul-Americano não. Vamos falar sul-americano, Fala do cara bobo. Quero aqui parabenizar o Nova Iguaçu Futebol Clube, 35 anos de história. Parabéns ao Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Carlos Vitor. Cal caiu. Nossa, Presente de aniversário. meu sonho é ser o presente. Craque do palpite, né? Craque dos palpites, rei dos palpites, do estadual. Pepeu. Eita! Pepeu que ganhou. Ih, resenhando com o Babu, rei do pau. Olha lá! Parabéns, Pepeu. Eu sou pica mesmo, porra, caralho. É só uma lembrancinha, né, mano? Mas tipo assim, pra tu saber que tu for rei, né? Vai mostrar pro teu filho e falar que eu sou brabo no palpite, ó. Aí teu filho vai ganhar no palpite. E tem até um bagulhinho pra pendurar aqui, pra aprender. Aprender, pô, ficou maneiro. A produção tá gastando um dinheirinho a mais, né? Pô, a produção aí tá Cara, ficou maneiro. Tá investindo Preto assim. Ficou maneiro, Ficou né? melhor do que aquele do craque lá do campeonato que é vermelho, tá ligado? O podcast é assim, do Babocast é assim, né? Esse aí é preto, né? Ficou maneiro mesmo. É maneiro. Ficou maneiro mesmo. Pepeu ganhou. Classificação do estadual, você Nem sabia que eu tinha ganho, valeu, galera? Tu foi surpresa, eu não sabia que tinha ganho. Pra não dizer que eu não fiquei sabendo antes, ele me falou ontem. Falou, pô, tu ganhou o bagulho do. Falei, eu ganhei? Foi. Eu tinha até esquecido de ganhar. Não, porque antes acho que quem tava na frente era você, eu acho. Acho que é o Richard. Vocês estavam na frente, o Richard parou. Então, aí eu não sabia que eu tinha ganho, mas. Vou passar até a classificação aqui. Classificação, Pepeu em primeiro com 43 pontos. Aleph em segundo com 39. Eu em terceiro com 38. Macio. E o Tadinho que parou com 37 por quarto. Acho que se o Tadinho continua, o Tadinho tá? também Acho. Eu acho que se o Richard continua, ele ganha. O Richard também parou. Parou quantos, Richard? O Richard parou com 24 pontos. O Tseng começou depois já, né? Fez 8 pontos. Tá bom. Aí vai ter o da Champions também, né? Champions por enquanto. O Pepeu tá em primeiro com 15, o Aleph em segundo com 15. Empatado, né? Caramba. E eu te Tseng com 12. Não, tá empatado. Você Tem vai ordem empatar. de alfabeto? Mas é a vantagem do Pepeu que ganhou isso aí, tá ligado? Ah! Vou direto. Eu confronto direto. Pô, eu nem lembro, mano. Papo reto, eu não lembro não. Também lembro não, só tô sabendo agora. Não, eu não Ele lembro. vai, ele falou que vai. Ah, quem é esse? PSV, mas eu pô. nem considero, vocês estavam falando que os. Fala, né? Ele não acha, não, 7 PSV, pô. E eu te Tseng com 12 pontos, né? Tá bom. Já começou no brasileiro já, né? O homem acertou de novo. Brasileiro, eu cravei. Acabou de novo, tá? Cravei, O tá? Aleph gravou 2, mano. Que isso? Gravou 2. O líder é o Aleph com 12. Depois em segundo com 7. Eu gravei qual? Que eu nem lembro. Tu gravou 2, mas acho que foi do Vasco. Do Vasco não. Eu quase cravei Acho 3. que foi do Do Vasco. Cruzeiro. Não, do Cruzeiro. Acho que foi do Cruzeiro. Cruzeiro foi quanto? 2-1. Botei 2x0. Não, então, mas aí que tá. Tipo assim, beleza, não é tirando teu mérito, não. Por isso que é bom botar. Você cravar 2x1, show de bola. Eu cravei 0x0, pô. Falei que Palmeiras e Botafogo ia ser 0x0. Aí todo mundo, pô, eu falei Palmeiras e Botafogo 0x0. E fui e cravei. Pô, tu lembra? Eu falei um 0x0. Acho que foi Fortaleza. Eu falei 0x0 ia ser Inter e Flamengo. Foi um empate, mas foi um. É. Acho Não, mas, que foi. então, mas eu tô te falando, cravar um 0x0 é pico. Ou então um 2, até o 2x2, 1x1. Agora 2x1, cara, é uma parada. É meio que é um palpite mais lógico. clichêzão. O Aleph tá em primeiro com 12, Pepeu em segundo com 7, eu em terceiro com 6, o Tseng com 4 pontos. Hoje vamos ter de novo, né? E cada um vai ter uma premiação no brasileiro. Procurando o bicampeonato aí, valeu, galera? Tamo junto. Busca esse rival em Sudamérica. Busca esse rival, Sabendo de vocês aí, o que vocês acharam da primeira rodada do brasileiro, né? Hoje começa a Libertadores. Todo mundo puto com São Paulo. O brasileiro é uma parada que eu curto muito, mano. Por quê? O caso do Cartola é um dos motivos. Porque o meu time dos anos pra cá
sempre disputa. Não tá disputando como eu gostaria, tá ligado? Eu acho que é um defeito das diretorias, que pra mim o Campeonato Brasileiro, e eu acho que agora, nessa atual diretoria, eles vão dar mais ênfase ao brasileiro, pelo menos foi o que eles prometeram, que a prioridade é o brasileiro, até em cima da Libertadores. Então, porra, eu acho que tem que ser assim, mano. Todos os países, grandes ligas, grandes times, priorizam o campeonato nacional e a sua grande liga, né? No caso, a Champions, a Libertadores. Sim. Copas em segundo plano. Aqui no Brasil, os caras inventaram que a Copa do Brasil recebe muito, aí pronto. Aí nego prioriza a Copa do Brasil. Mas só que já está mudando, o brasileiro está pagando muito melhor agora, esse ano vai pagar muito melhor. E a Libertadores, cara, se você for fazer as contas certinho, de passando de fase em fase, vai dar quase a Copa do Brasil, se não der a Copa do Brasil. Porque você, a Libertadores, joga pro Mundial. Então, no Mundial você já ganha mais um dinheiro. Então, tipo assim, tá caindo por terra essa parada de que a Copa do Brasil paga muito e tal. E eu torço pro Flamengo priorizar o brasileiro e que o brasileiro tenha jogos igual teve, que pra mim foi destaque. O Flamengo, não só porque é o Flamengo, mas porque o Flamengo e Inter foi um jogão de bola, né? O jogo foi muito bom. Botafogo e Palmeiras, apesar do 0x0, foi um jogo movimentado, um jogo muito tático, apesar do 0x0. O Botafogo me surpreendeu, não o Botafogo, porque eu já botei no palpite, mas tipo o Patrick de Paula, que eu já não esperava nada. O cara tá jogando bem pra caramba, mano. Uma doideira, tipo assim. Santos e Vasco foi um jogo do nível do Santos e Vasco, de hoje, né? Mas foi bem aguerrido e tal. O Fluminense eu já esperava. Falei que o Mano caía agora no Brasileiro, você lembra que eu falei isso aí? Falei que ele... Primeiro lance das cadeiras, né? Que eu falei que agora ele caía, que agora no Brasileiro ele caía, não ia ter jeito. E ele foi o primeiro na primeira rodada. É o rei do palpite, né? Tá ligado aí, isso aí. Falei aí que ele ia cair, ele não teve jeito. O Fluminense joga muito feio. Muito feio mesmo, né? O cara joga muito feio o Fluminense, velho. Tipo assim. Cara, como é que o Voltaíra tomou de 4x0 dele, cara? Porque por causa disso, pô. Contra o Volta Redonda eles não jogaram tão feio. Porque todos os outros times eles têm medo, pô. Aí joga Mano Menezes, tá ligado? Tipo, vai melhorar, cara. Vai mudar o técnico, não sei quem é o técnico, mas vai melhorar. Tu viu o Felipe Melo? Melo? Luiz Castro, agora Luiz Castro. É. Falou que a preferência é o Luiz Castro, mas tem Será? Eu acho que é o Renato Gaúcho. Vocês acham que ele vem? Não, o Luiz Castro não, acho que o Renato Gaúcho pode vir. Eu acho que o Luiz Castro, olhando pro Fluminense, eu acho que não vem. É. Olhando pro elenco, faz peça que ele Não, vai Não, só- acho que nem é isso, acho que é o valor também, mano. também. Muito lá em cima. Tá ligado? Ele não aceitou vir para times aí que iriam pagar. Atlético Mineiro, já aceitou, Atlético Mineiro. Aceitou. Flamengo não. Não, Atlético Mineiro. Mas foi você que falou que queria que ele tivesse vindo, né? Antes do bagulho do Felipe Luiz. Só um adendo aí que, pô, a culpa dos times jogarem mal, jogarem bem, oscilar, é porque ninguém dá uma continuidade de trabalho no trabalho que foi feito anterior. Pega o Diniz, sai o toque de bola, bota um retranqueiro no time. Então o elenco, tu vê que o Fluminense tenta sair jogando, mas não consegue, mano. Não, pô. Isso daí é com muita culpa também, mano. Não, a diferença é brutal, porra. O Diniz pro Mano E é da água pro vinho, mas é muita o diferença. Flamengo também sentiu bastante Assim, é diferente, mas nos últimos anos. uma pergunta. Essa diferença não quer dizer no estilo de jogo ou Estilo de jogo. técnico? Estilo de Quem é jogo. mais técnico. Não, estilo Ah, de não, jogo. no Só no estilo de jogo. O estilo de jogo, pô. Tá. E o estilo de jogo impacta nisso aí também, pô. Ah. Tipo assim, eu pro meu time, Mano Menezes nunca. Fernando Diniz talvez. Porque o Fernando Diniz tem umas restrições que... Pra mim um time tem que ser equilibrado, tá ligado? Pra mim um time bom é equilibrado. Tá Agora ligado? ele fez um ataque, né, cara? Isso, é o time equilibrado. O cara tem que saber jogar dos dois jeitos, pra mim. Tá ligado? Tipo assim, igual. Por isso que. Não que o Guardiola não seja pica, mas eu gosto muito do Ancelotti por causa disso, porque o time dele, a hora que tiver que jogar no contra-ataque, joga no contra-ataque. E dane-se. Tá entendendo? E eu não vejo muito o time do Guardiola jogar assim. Então, pra mim tem que ser equilibrado, por isso que eu tô te falando. Entre os dois, Diniz. Mas
o Diniz precisava ser um pouquinho mais equilibrado. E pela toalha, primeira rodada aí, destaque. O Vasco. Não, assim, falando da primeira rodada do Brasileirão, o bom jogo de ontem do Red Bull Bragantino contra o Ceará foi um bom jogo. O Ceará abriu 2-0 e o Red Bull Bragantino buscou no segundo tempo. No primeiro tempo, né, já tinha feito um gol no primeiro tempo e fez um gol no apagar das luzes do segundo tempo. Foi um bom jogo. Vi uma parte do jogo, não vi o jogo todo, vi mais o segundo tempo. Eu tinha pegado no início do primeiro, vi que o Ceará tinha feito pressão já, gol do Pedro Raul, e o Bragantino conseguiu empatar no segundo tempo. Fala dele. Caralho, Pedro Raul. Aí, mano, o Pedro Raul nasceu pra jogar em time pequeno. Nasceu. O único time pequeno que ele não deu certo foi no Vasco. Ele pede a gol, né, cara? Gol pequeno. Verdade. Caraca, O Botafogo também deu certo no Não, mano, eu vou sim, mano. Ele começou bem no Jogou Botafogo. mal o jogo. Não, mas. Quando ele veio pro Vasco, eu falava que o Botafogo ensinou na rua, eu falava, esse aí é Pereba, pô. E que isso, cara? O cara acabou de ser vice-artilheiro do brasileiro, ele falou, cara, tu falando, esse aí é Pereba, pô. Não, tudo bem, mas mas no Botafogo ele era moleque novo. Ele era moleque novo, Ele cara. entrava e metia um golzinho, pô. Ele era moleque, igual Eu assim. não acho que ele foi tão mal. Esse moleque é cabeludinho, tá no Botafogo, com o Matheus. Nascimento. Entra, faz um golzinho ali. Pô, nem golzinho tá fazendo mais. Nem isso tá fazendo mais. Isso aí é mó enganação, mano. Esse moleque eu pensava que era craque, tá? Pô, o moleque Não, pegou aquele todos- Luiz Henrique, o Lourinho, lembra? Pegou todas as divisões de base, mano. Esse moleque aí, as seleções. Metia gol na seleção de base. Direto, pô. Ele era o 9 mesmo, metia gol. Pivôzão. O Matheus Nascimento. Depois ele sumiu, né? Tá ainda, mas... Tá jogado, tá no canto. Pô, não, acabou, pô. Mas voltando, foi um bom jogo de ontem. Corinthians e Bahia. O Bahia tava melhor no jogo até o Everton Ribeiro ser expulso, né? E aí eu pude assistir mais esse jogo aí, foi logo depois do jogo do Vasco. E o Corinthians foi muito bem no jogo, teve gol anulado, bola também, o tempo todo, pressão do Corinthians. O jogo do Vasco também foi um jogo muito bom, eu acho que o jogo do Vasco tem uma das melhores defesas do Brasileirão, acho que vai disputar uma das grandes defesas do final Caralho, do que defesa, mano. Do Vitor e Lucas Freitas. Não, defesa do Gabriel Brazão. goleiro que ele tá Ah, o falando. Brasão é bom. Ele tá falando a defesa do. Ah, não, do Brasão foi mesmo. Ele tá falando a defesa do time. Ah, não, Tá falando a defesa. O Brasão. Não, o Brasão é bom. Brasão. Brasão é Não, bom. a defesa, tem que ver a defesa. Não, ele fez uma defesaça mesmo. Mó Eu vi ao defesa. vivo, vi na hora. Parece até o meu goleiro, Olha, o Aguilo. Apareceu no meu auge, pô. É ele mesmo. O problema é saber quando foi. Na hora que o Verrete cabeceou, mano, eu vi na hora o lance. Na hora que o Verrete cabeceou, eu falei, porra, é gol, caraca. Moleque, quando eu vi o Brasão, mano, é igual um gato, mano. Não tem como. Porra, não tem como não, mano. Foi defesaça mesmo. E tipo assim, nos caras estavam falando que o Léo Jardim tinha acabado de fazer uma defesa muito boa, né? E aí os caras foram, e aí essa daí do Brasão? Não tem como não, essa do Brasão aí foi absurda. Vai brigar pela defesa do campeonato, acredito eu. Não sei se vai ser vencedora, mas... Os caras colocaram Agora- uma rodada, colocaram uma do Rafael, com a defesa até. Foi defesaça também, botaram uma do Everton contra o... Desculpa, perdão. Botaram a do goleiro do Botafogo, como é o nome dele? John, foi cara a cara. Botaram a do Anthony, Botaram a... Porra, do Anthony ele voou. mas a do Brasão, mano. Não tem como O não. pênalti que o Cássio pegou, botaram também, mas a do Brasão, mano. Não, Mas e, pegou pênalti? Pegou. Não vi, não. Pegou o Reinaldo Pires. e a gente tem que ver também, pô. Mas a do Brasão foi. Não, a do Brasão Fora de sério, mano. O gol do Vegete, a zaga do Santos parou. Assim, não foi qualquer cara cabeceando a bola, né, cara? Foi um Aí, qualquer o Cássio é cabeceador. foda, né, mano? Caralho, ele pega muito pênalti, mas isso faz uma diferença, mano, pra goleiro, tá ligado? Vai mesmo. Se Eu tivesse acho que um desse em assim, 2018. de verdade, ele é um bom, é claro que a gente discutiu a história dele e tal. Mas acho que o que segura muito ele no Cruzeiro ali é que essa questão dele pegar pênalti, que tem jogador, tem muito torcedor reclamando dele, das atuações dele. Eu conheço um amigo meu que é cruzeirense doente, o maluco fala que o Cássio não tá dando mais. É o Babu. O próprio Cruzeiro tentou vir atrás do Léo Jardim para ser goleiro, provavelmente para tentar pegar essa vaga do Cássio aí ou disputar. Então, O Cássio não tá dando, mano. O Cássio chegou coisa agora. tem Não, é engraçado que o Cruzeiro dispensou o Fábio, né? mais de um ano, né? Dispensou o Fábio. Tava velho. Cássio que Não, 45 anos. Mas não foi questão de velhice, não. Foi questão financeira mesmo. foi questão financeira. Acho que não. Foi- Mas eu acho que o Fábio queria baixar. Não. Acho que foi idade mesmo. O Ronaldo que não quis por causa da idade. Foi idade, pô. Ah, o Fábio? O Fábio ia baixar o salário pra acho que 400 mil, O pô. Fábio, eu vi porque eu vi o Fábio, a postagem que o Fábio fez. Na época, o Fábio fez a postagem. Falando de São de casa, tipo assim. A proposta do Ronaldo Freitas pra ele aceitar, tá ligado? O que o Ronaldo falasse pra ele aceitar, mano.
Só que ele falou que o Ronaldo foi e só falou pra ele que não queria mais, não tava mais com ele, tá ligado? Falou que foi E ele isso. tinha acabado de fazer o Brasileirão Série B. E depois o Ronaldo vendeu o Cruzeiro foi lá e contratou uns 200 velhos. Tá ligado? Porque o Ronaldo falou que a ideia Mano, o pior de tudo, assim... Teve até a música que você cantou, lembra? O tempo te mandei, você correndo Ronaldo Gordão, vem dar explicação. Pô. Pô. Foi da Você sempre do Flávio. começou a chamar, falando, Ronaldo Gordão, vem dar satisfação. Parece que ele mandou o Fábio fora, mandou o Fábio embora. Mano, e tipo assim, faltava 20 jogos pra ele completar 1000 jogos pelo Cruzeiro. Mas isso aí também, velho. 178, tá ligado? Tipo assim, igual agora, esse cara aí, que entrou, esse cara aí é torcedor, tá ligado? Pedrinho. Pô, mano, se eu sou. Porque, tipo assim, futebol é foda, meu ego. Tava falando com ele, mas... Se sou eu trocava uma ideia, mano. O cara, no particular. Pô, o cara voltar aí pro Cruzeiro e tal. Pra fazer esses 20 jogos aí. Pode ser, né? Pegar Fala do sapatinho, né? fazer os 20 Então, jogos falaram de que teve uma primeiro. conversa entre eles aí, quando o Pedrinho assumiu, teve uma conversa com ele aí, só que ele tem contato com o Fluminense também. Foi campeão da Libertadores pra Fluminense. Não tem contrato com o Fluminense. Mas assim, esse contrato- pensando no Ronaldo, O cara contrata ele, pô. 45, quer dizer, desculpa. Acho que pode ser uma conversa depois dele, só uma conversa até pra ele pensando no ser- Ronaldo, o Ronaldo fez certo. Pensando na mente, na época, no Cruzeiro da Série B, o Ronaldo Pô, fez não foi, errado, não, não. mano. Cara, você é goleiro. Eu acho que ídolo tem que ser tratado como ídolo, mano. E tipo Papo reto, tipo assim, E outra coisa, eu acho que não fez certo. Sabe por porque que não fez certo? O cara é goleiro, o cara não tava na deca. Tava bem ainda. Tava normal, pô. O Tipo cara assim, não tá não, deixando a desejar, não, mano. se ele começar a falhar, é mesmo. Eu tô dizendo do Fábio, mas eu poderia estar falando do Cássio também no Corinthians. É a mesma parada, mano. O cara era goleiro, o cara tá lá já, é ídolo. É que o Cássio Pô, foi esculachado, né? Mano, é Antes dele assim, sair, ele foi humilhado. Não, ele que quis sair, na verdade. O Cássio quis sair. Mano, Cássio que quis sair, por causa da torcida, pressão, papapá, cobrando o cara, ele quis sair. Mas tipo assim, o Fábio, no caso, pô, mano, tá maluco. E aí chegou sem O O contrato. Fábio não teve nada com a torcida, mano. Sim. Tá ligado? O cara ia receber menos e tal, isso aí não tem nada a ver, mano. E outra coisa, Fica aí, é a mesma parada. É O mesmo. argumento do Ronaldo foi. Não foi nem o argumento do Ronaldo, tem que corrigir. O argumento que alguns falaram é que o Cruzeiro devia um dinheiro pro Fábio, tá ligado? E conforme o Ronaldo assumisse, ia girar a dívida pro Ronaldo, tá ligado? Essa dívida do Cruzeiro ia pro Ronaldo com o Fábio, tá ligado? Foi o que rolou, também não sei se é verdade, tá ligado? Mas isso rolou. Mas o Fábio não tava em decadência, não tava numa má fase, tá ligado? Foi eleito goleiro do Também acho que não tinha motivo pra mandar o Fábio embora. Tá ligado? Eu acho que por isso que assim o Fábio ficar, mano. Tá ligado? Isso. E goleiro aqui, cara. Goleiro é uma função que tem um pouco mais de longevidade. A mesma coisa do Gabigol. Tu viu o gol que o Gabigol fez aí domingo não, sabe, né? Na estreia. Olha o gol que ele fez, a dificuldade do gol, tá ligado? Os caras, é porque Flamengo, aí os caras sempre vão falar que é ruim, que é isso, que é aquilo, porque é o Flamengo, tá ligado? Se ele tivesse no qualquer outro time, ele seria o cara mesmo que ele é. Só que como ele era do Flamengo, ele era ruim, que é isso. Mas tu vê o gol que ele fez, o grau de dificuldade que ele fez, e tu vê os gols que o Juninho perdeu, pô. Tá ligado? A gente trocou, tipo assim, não trocou 6 por meia dúzia, tá ligado? Tipo assim, o Flamengo, o cara é ídolo, já lá, queria renovar, queria conversar pra renovar, os caras fizeram um bagulho. Prometeu. Que não existe, tá ligado? Tu prometer, se tu prometer tem que cumprir, tá ligado? Deu tua mão, palavra de se ensina ou não. Aí, porra, o cara saiu do Flamengo. Tá entendendo? Pai, os caras, o cara é ruim, o cara. Montão vai falar que ele é ruim, montão de flamenguista mesmo vai ficar falando isso, pra tipo, tirar aquela dor de cotovelo, tá ligado? Mas o cara não é ruim, mano. O cara 20 e poucos anos. Ao contrário dos demais, eu tava tendo até essa conversa com o Alisson. Semana passada, semana atrasada, a gente vindo pra cá. Ele não se machuca, tá ligado? Bruno Henrique, dito aí, tava machucado, agora mesmo, voltou agora. A Arrascaeta já se machucou de novo. De La Cruz. Os caras. Os Não, caras eu tô são- falando só dos dois porque, que, tipo assim, é aquele tripé ali. Que tá na Como base. se fosse outro também. Eu tô falando do Gabigol, mas eu poderia estar falando do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não seria titular absoluto no Flamengo. Não mesmo. Não mesmo. Mas se o Everton Ribeiro entendesse a função dele no Flamengo, ele seria um novo Diego, pô. Tipo assim. Segundo novo tempo é Diego. teu. Não, o novo Diego Ribas, pô, na época que o Diego Ribas estava no Flamengo. Pô, o Diego era útil pra caralho. Virou Só que segundo ele- volante. Só que ele não servia pra ser titular, pô.
Mas para ser um reserva ele era muito útil na liderança. Everton Ribeiro também, pô, ia ser assim. Everton Ribeiro ia entrar nos jogos, ia decidir jogo, pô. Mal comparando, é o Modric no Real. O Modric não é titular do Real Madrid mais, pô. Mas tem jogo que ele entra aí. É o cara entender, né, mano? É o cara entender, mano. É o cara entender. Então, tipo assim, mas esses que eu citei também não queriam sair, não. O Everton Ribeiro não queria sair, o Modric também não, o Gabigol não queria sair. Mas é aquilo que você falou, a diferença do time tratar seus erros. Isso aí. Mano, a parada do Fábio, o que deixou pior ainda foi que o Ronaldo mandou ele embora e ainda viu ele catar 2 pênaltis dentro do campo da Raposa, né, cara? Contra o Fluminense. Tipo assim, mano, O pênalti lá do... Como é que é aquele moleque? o Fábio foi bom, né, mano? No Libertadores. Foi, pô. O Fábio foi excelente. Eu vou te falar que eu fiquei feliz pelo Fábio, tá ligado? Tem cara de Libertadores. Claro que eu não torci, não. Eu não torci, é porque tu não gosta do cara, de repente tu não gosta, eu gosto do Fábio pra caralho. Não, ele não gostou do Fluminense. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não. Eu não torci pelo Fluminense. Libertadores falando com você? Quê? Tá maluco? Não torci pelo Fluminense, não. Torci pelo Não, mas pelo Cruzeiro ainda é normal, pô. Mano, o Cano vestiu a camisa do Fluminense. Eu odeio ele. Não. Eu quero que ele vá pro inferno, pô. Eu torci bastante pelo... Não, é uma metáfora, tá? Eu torci pelo Boca. Mas, Bueno, se for você, goleiro do Fluminense, ia torcer pra tomar um frango. Não torci não. O Boca vestiu a cabeça do Fluminense. Eu achei maneiro, eu gostei que ele foi campeão, tá ligado? Achei Fiquei maneiro. triste por ter sido no Fluminense, tá ligado? Eu não achei Se maneiro. fosse pelo Mirassol, era maneirão, que o Fluminense era vídeo da América. Era maneirão mesmo, isso aí era também. Era maneiro também. Mesma coisa Botafogo. O Fábio teve a chance dele em 2009, né, cara? Perdeu lá contra o Estudiantes. Depois disso ele teve mais nenhuma, né? Foi ali só. Foi só ali. O Fábio foi muito injustiçado na carreira. Seleção Não, brasileira. Não, mano, tá carreira vitoriosa. Que seleção, Foi mano? brasileiro, tem dois Mas, Copas do Brasil. tipo assim, eu não vou entrar nesse mérito aí, porque é uma parada muito longa. É. E, tipo assim, eu vou ficar falando só do Fábio. É. Mas eu não acho que ele foi injustiçado, não. Também não acho. Só isso. A carreira dele não é injustiçada também, não. Mas eu tenho vários argumentos, para depois a gente pode resenhar isso aí. Eu tenho vários argumentos para dizer Mas por quê. só pra fechar a parada do Brasileirão, a rodada foi boa. Então, os times aí estão de parabéns. São Paulo deixou todo mundo pistola. Contra o Internacional foi um jogo grande, acho que foi o grande jogo da rodada. Os jogos que mais chamavam a atenção na rodada era Internacional e Flamengo. Acho que não. Palmeiras e Botafogo, acho que são os 2 jogos aí, os 2 jogos acabaram empatados. O Botafogo foi melhor do que o Palmeiras no jogo. E é surpreendente porque o Botafogo já está em fase de transição, né? De troca de técnico, o time desmontado. O Gregory joga muito. É um também que podia estar na seleção naquela resenha que a gente estava tendo. Quem? Gregory. O Gregory. Muito bom, moleque. E é isso, cara. O Vitor Roque estreou, né? No Brasileirão, pela camisa do Palmeiras. Já chegou ele? Sei que ele estava no Betis ainda. Pô, mas ele e Facundo também. No ataque foi no estreia no Dois apagados. Então, eu Só pensei que ele falar estava uma no parada Betis aqui, ainda. só falar uma parada aqui. Sério? O cara não Só falar uma fez parada nada, aqui. só sofreu um pênalti mesmo, não O foi? senhor Pornilha tá empurrando o Bolívar, tá? Aí acho que na semana passada ficou aquela decisão do Mas lá? Bolívar. Não, é no Paraguai. É a estreia do Libertadores? É. Tá empurrando já o Bolívar já. Mudando de assunto, tá falando do brasileiro, né? Tem mais algum destaque não, né? Um jogo que foi destaque pra vocês? Já falamos O tudo. Fortaleza e o Fluminense acho que foi o grande jogo da rodada aí. Alguma surpresa nessa primeira rodada? Vitória do Juventude? Tem sim. Pra mim a grande surpresa da rodada é a vitória do Grêmio em cima do Atlético Mineiro. Pô, verdade. Ah, sim. Achei que eu sinceramente, de verdade, o Grêmio tá numa fase bem Pô, baixa. mano, Achei tipo que assim, eu não sei se foi surpresa não. Tipo assim, mas meu pra palpite mim foi. era Atlético Mineiro, você lembra que eu até falei, mas Tu botou o Atlético Mineiro terceiro. Todo mundo foi, né? terceiro ou quarto, por causa do Foi. terceiro ou quarto. Não, eu botei assim, tipo assim. Eu acho que nós quatro aqui colocou o Atlético ganhando. O empate do São Paulo com o Esporte também, né? O Caleri perdeu. O Zubeldia é Mas salvaiado. não, mas Assim. então, cara, é por isso que eu ia falar isso. Aí você foi no corto. São Paulo e Atlético Mineiro, eu não espero nada. Eu espero isso aí mesmo. Quando você menos esperar, eles vão tropeçar mesmo. Um tropeço feio demais, assim. Um jogo estranho, né? É. Mas, Todo assim, ano. por exemplo, do São Paulo, até dá pra... Assim, claro que é muitos anos perder pênalti, né? Dá mais o Caleri, que é superestimado no meu ponto de vista. Mas o São Paulo empatar o jogo contra o Sport, né, rapidinho? O São Paulo empatar o jogo contra o Sport, até vai porque, querendo ou não, o São Paulo tem jogo de Libertadores no meio de semana, e, querendo ou não, o time ele sai meio no segundo tempo, joga um time misto, troca jogadores ali. Agora o Atlético Mineiro e Grêmio não, os dois não tem compromisso praticamente nenhum, a não ser o Grêmio com a Sul-Americana.
Mas, obviamente, Atlético Mineiro é Sul-Americana, cara. então, os dois. O Atlético Mineiro também foi, né? Não ficou na vaga de... Sul-Americana. Não ficou na vaga de limbo, não? Ali, 15º, 16º? Não. Atlético Mineiro tem Sul-Americana. Todo mundo foi. Quem não caiu pegou alguma coisa. Acho que não, mano. Acho Tem que Sul-Americana. pode ter saído no ano passado. Tem certeza que o Atlético Mineiro tem Sul-Americana, pô. Joga hoje ainda, contra o Cienciano. O Atlético Mineiro joga hoje. Agora contra o Cienciano, o Cruzeiro tá jogando. Então, mas são dois jogos, são dois times assim que, querendo ou não, botam o Brasileirão em primeira instância, comparado à Sul-Americana. Então eu esperava mais do Atlético Mineiro, vi um momento bem melhor. Tem jogadores bons. Não quer dizer que o Grêmio não tem, mas a fase do Atlético Mineiro é bem superior do Grêmio. Então achei que era grande tropeço da rodada do meu ponto de vista. Apesar de ser o Grêmio ser um time gigante. E... Então, falando de brasileiro, né? Você falar alguma coisa, Gabriel? Desculpa, eu falar alguma coisa. Não, depois Falar da seleção, semana passada que teve o jogo da seleção, né? 4x1. Pepeu puto, Aleph puto, Sengue puto. Falar do Emerson Dorival, o que vocês acharam e quem vocês... O que a gente achou? Bom, Não tinha nada pra falar, Isso aí não. já vai ter acontecido há muito tempo. Quem vocês acham que poderia vir, né? Jorge Jesus, JJ. Renato isso aí é uma Gaúcho. parada que eu não tenho resposta, mano. Sério mesmo. Assim, Porque, tipo assim, eu não vejo ninguém assim que me enche os olhos. Nem o Jorge Jesus? Jean Ancelotti? Mourinho. Ancelotti não Mourinho, vem. talvez? Mourinho não bom. Mourinho não me enche os olhos. Que isso? Não mais, pô, antigamente. Nunca me encheu os olhos, Mourinho. Já? Mourinho é Mourinho nunca me encheu os olhos. Eu torci uma época pelo Mourinho. Na Quando ele época estava no do Real Porto, Madrid. Aham. Aí eu torci por causa do Real Madrid, mas não por Isso isso. não, mano. Porque eu ficava puto com ele. Ele, Foi um fracasso, né? ele claro, porra, ele tirava o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Benzema, tirava o cara, botava um brucutu, ele é assim. Mourinho é assim. Graneiro. Eu não espero nada do Mourinho. Pô, imagina o Mourinho jogando na seleção. Imagina o Mourinho na seleção, meio de campo da seleção. Vai ser Gregory, Fred, Andrei, João Gomes e André. Esse vai ser o meio de campo da seleção. Um atacante só, Vinícius Júnior, só André. De centroavante. Vai ser esse, pô. Então, Mourinho, pô, não que o Mourinho não seja pica, ele é pica. Luiz Castro. Ninguém chega onde que ele chegou porque com à toa, tá ligado? Mas eu não, é um futebol que eu não gosto. Luiz Castro, tu tá em livre mercado aí. O Jesus, Tu acha que o Luiz Castro- Jesus, eu vou falar. O Jesus, pra mim o Jesus é o maior mestre em se autopromover, tá ligado? Ele se autopromove direto pra seleção brasileira, não sei o que, sempre ventila. Flamengo. Ele é tão malandro que os amigos dele, um dos amigos dele aqui no Brasil é o Galvão Bueno, uma doideira. Tipo assim, ele só coloca os caras mais pica, os caras mais. Tá entendendo? Então ele se autopromove sempre. Qualquer paradinha dele lá, ele já fala do Flamengo. A torcida, Jesus, porque aí ele renova o contrato lá. Então, com Jesus eu só acredito vendo. Não tenho essa fé que, Jesus, bom, já ventilou pra caramba que Jesus quer vir, que não sei o que, pra mim isso aí é tudo ele mesmo soltando pra se autopromover. Alexandre dele na Tá ligado? Falou que não abre mão do dinheiro lá do Mundial, então de repente ele quer uma renovação lá, que o dinheiro lá é bom, né? Na Arábia, os caras pagam bom, bem. Paga mais do que aqui. Possivelmente ele vindo, ele ia abrir mercado na seleção para Marcos Leonardo, Malco, Talvez. esses caras, Assim, Lodge. eu acho- Talvez. Aí. Mas o Marcos Leonardo, eu gosto do Marcos Leonardo. Não, não tô falando que ele é ruim não, mas ele abriria espaço para esses caras. Aí. O Luiz. Castro, não sei. Pra mim é uma incógnita. O trabalho dele é bom no Botafogo, mas foi bom. Não foi nada de espetacular também. E foi bom. Foi vice de tudo do Jorge Jesus, né? Lá. Lá. Tô falando aqui. Aqui. Tipo assim, foi bom, mas porque é o trabalho aqui que fica dando evidência pra ele, né? Ele tava bem no Botafogo, mas ele saiu, e o Botafogo não ganhou nada também, e ele também. Beleza? Foi demitido lá, né? Os técnicos brasileiros, Deixa o Felipe em paz. ninguém achou. O Felipe Luiz, eu sou o Felipe Luiz, não aceitaria, se sou eu. Começando a carreira bem, chance de ganhar Brasileiro. Copa do Brasil. Pelo menos disputar, ficar em evidência. A Copa do Brasil já ganhou, né? Já. Porque é aquilo, cara, se o Felipe Luiz não aceitar agora,
e continuar no Flamengo, qualquer hora esse convite vem de novo. E o tal do Zinedine Zidane? Livre no mercado há um tempo já. O cara ganhou 3 Champions e sumiu, pô. Tá com a bomba de fumaça e tá, cagou pro futebol. Imagina, o Algoz comandando a seleção brasileira. Tenho muitas restrições ao Zidane. Ele é muito Eu não acho que paneleiro. isso tudo. Eu também não. Muito paneleiro. No Real Madrid, então, caralho. Só jogava os Tá dedos. que pariu. Porra. Deixa eu falar se eu não me engano, Vinícius eu Júnior posso estar sofreu, enganado, pô. você pode pesquisar aí também se quiser, mas eu acho que, por exemplo, o contrato do Xabi Alonso encerra agora. Imagina o Xabi Alonso na seleção. Pra mim, o Xabi Alonso vai pro... Esse não vem, não. Xabi Alonso vai pro Bayern. Mas aí é um bagulho diferente, né? É. Tipo assim, mano, eu ficaria mais empolgado se o nome fosse um Alex, cabeção, do que um Renato Gaúcho, do que um... Não, lembrando É aí um nome também que que... não vem, tá ligado? Não, tipo assim, tô falando, não. O Alexandre. Vai ser público. Não, eu tô dizendo assim porque é um cara novo, é um cara com ideia nova, com ideia moderna, igual o Felipe Luiz. Ele é o Felipe Luiz. Só que a diferença é que o Felipe Luiz começou no Flamengo, deu essa sorte, pô. De repente, se o Alex começa no Flamengo também, o trabalho dele deslancha também, pô. E é tão Nem todo mundo tem a sorte de começar no Flamengo, cara. O melhor elenco do Brasil, pô. Tá ligado? Mas enfim. Abel Ferreira. Pô, o Abel Ferreira é o último ano dele, né, cara? Agora, uma coisa é esse ano. Então, o Abel Ferreira pra mim é igual o Tite. O Abel Ferreira e o Tite, Também mesma acho. parada. Entendeu? A mesma parada. Tu vê os jogos do Palmeiras, tu vê. Sabe que o Palmeiras vai ganhar o jogo. Vai empatar. Perder é muito difícil. Eu achei Palmeiras que o perdeu. Fluminense não Mas o jogo é complicado. um jogo cansativo. Mas assim, tem que ver também uma situação igual a da Argentina, né? Do nada surgiu um Scaloni e ganhou a Copa duas Copa América. Então, é isso que eu tô falando. O Scaloni é como se fosse o Alex, pô. Surgiu, O Alex, o Felipe Luiz, é como se fosse esses caras. Tá entendendo? É isso por isso que eu tô te falando. Me empolgaria mais esses caras. É porque é foda, mano. É porque agora tem pouco tempo. Se lá no começo lá, igual eles testaram o Ramon Menezes. Ramon Menezes, pô, mal, ruim. Muito já ruim. via pelo time dele do Da Sub-20 e tal. Já via que era ruim. Aí ele tira uma Ramon Menezes, testa um Alex, testa o Felipe Luiz. De repente estaria bom. Agora. Tá ligado? Foda é agora botar um cara desse, botar um cara novo lá. O Cruzeiro conseguiu a façanha de perder pro tal de União Santa Fé, da Argentina. Acabou? O estreia, se não me engano, acabou, tomou no último minuto. Tava 0x0? Tava 0x0. Conseguiu essa façanha de perder pra esse poderoso time aqui. Cara, eu acho que o nome do Jorge Jesus é um nome muito forte, não é uma opinião minha, apesar de eu achar um bom nome, mas é um nome que vem ganhando mais força no mercado, né, para comandar a seleção brasileira. Eu acho que esse sonho do Ancelotti aí, de se sair numa novelinha já de mais de um ano aí, o Brasil ficou esperando o Ancelotti por mais de 6 meses aí, esperando ele fechar o contrato, ele não fechou esse contrato e renovou o contrato com o Real Madrid. Então é meio que igual aquela historinha do Mbappé, né, quando ele renovou com o PSG, quando o Real Madrid estava esperando ele. Me lembrou muito aquilo. Então acho que é um nome muito forte no mercado é o Jorge Jesus. Usa também o nome do Renato Gaúcho, apesar de eu achar que não é um bom nome. Eu acho que nenhum técnico brasileiro que atua no Brasil, obviamente lá fora são poucos que atuaram lá fora, como o Vanderlei Luxemburgo que eu lembro, o Paulo Autório também atuou lá fora, mas no mercado mais alternativo. Então, eu não sei se tem um técnico brasileiro atuando lá fora. Filipão atuou. A Filipão atuou no Chelsea, né? Grande time só o Felipe Luxemburgo, que eu lembro. Grande time foi Atualmente E a seleção? Atualmente tem o Silvinho. Silvinho. Não. Tem aquele cara também que comandou o Curitiba, não vou lembrar ele agora o nome dele não, depois eu vou procurar e eu falo. Mas acho que são esses dois nomes aí que são bons pro... Acho que o Jorge Jesus é um ótimo nome, como eu já falei. Eu acho que o Luiz Castro é uma aposta. Apesar de eu não achar que seja nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção do Brasil dentro do mercado para comandar a seleção. E sobre o Felipe Luiz, cara, eu acho que o Felipe Luiz também não deveria sair, eu acho que deve permanecer no Flamengo. Acho que ele tem como construir a carreira dele, não que ele não seja apto a comandar a seleção brasileira, mas eu acho que é interessante ele construir esse cenário que ele tem construído na seleção brasileira,
entendeu? E evolui mais ainda, porque desde quando ele estava se encerrando no ciclo dele como jogador de futebol, ele já era visto como um gênio já como técnico, que tinha umas táticas diferentes, uma maneira de pensar totalmente diferente. Eu acho que ele entrar num campo minado que está a seleção brasileira hoje, isso pode prejudicar ele num cenário, numa entidade que ocorre muita sujeira por trás, esquema com empresários, jogadores que ele vai querer convocar, provavelmente ele não vai conseguir convocar, ele vai acabar tendo um impasse com alguém da diretoria, com alguém do comitê. Então acho que o Felipe Luiz vão ter que se esquentar a cabeça com isso e deixar para quem é um pouco mais experiente nesse cenário, ou que já está encerrando, está um pouco mais perto de encerrar a carreira, como é o caso, por exemplo, do Jorge Jesus, que é muito competente. Então eu acho que o Jorge Jesus é um ótimo nome, acho que eu traria o Jorge Jesus mesmo, cara. E o Abel Ferreira, como vocês falaram, o Abel Ferreira é campeão absurdamente pelo Palmeiras, é com certeza o maior técnico da história do Palmeiras, sem sombra de dúvida, o cara conseguiu ganhar dois Libertadores em menos de um ano, mas o jogo dele é feio, ele é mais, como posso falar, um camaleão do que um cara que traz um jogo bonito, igual o Jorge Jesus trouxe, igual o Cuca trouxe no Atlético Mineiro. O Cuca também é um ótimo técnico, mas só citando ele mesmo, não para comandar a seleção brasileira. Apesar que daria, né? Porque ele adora largar projeto, fica um projeto de um ano. Fica um projeto de um ano até O último que largou o projeto foi o Dorival. Fica um projeto Deixa de ele um lá. ano. O Cuca adora isso, cara. Ele adora largar projeto. Mas estou usando o nome dele mais por questão de trazer jogo bonito, né? Que é coisa que o Abel Ferreira não traz. São poucas vezes que eu vi no Palmeiras ter jogo bonito. Então, pode ser que o estilo de tática do Abel Ferreira seja importante para o Brasil, mas não acho que é um grande nome. Já foi muito forte no mercado antes. E eu não traria o Abel Ferreira, não. Para mim, a primeira opção é o Jorge Jesus mesmo. E é isso. Libertadores. Expectativa dessa primeira rodada, né? Destaque aí Tadianas e São Paulo. Universidade de Chile, Botafogo, né? Jogam amanhã. Hoje é terça-feira, está gravando terça-feira, né? Bahia e Inter. Sport Cristal e Palmeiras. Deportivo Táchira e Flamengo, né? E Vasco, para mim. União do sofá. Bolo, tem um bolo e bolo. Cara, então, quer falar, Pedro? Pode falar. Pode. São Paulo e Talheres, eu acho que é jogar lá na Argentina? Lá na Argentina. Talheres é um Acho que chato, todo né, jogo cara? fora, né? Todo ano Só esse o Bahia jogo, joga em né? casa. Eles dois todo mundo jogam fora. O Bahia joga em casa? O Bahia joga quase contra o Inter. Internacional ganha do Bahia. Mesmo dentro da Fonte Nova. É a minha opinião, né? O time internacional, cara, o time do Internacional é muito bom, cara. Ele está sendo muito bem treinado pelo Roger Machado. A linha de frente lá deles, ali, o ataque deles é muito bom. O Borré, para mim, até o início do ano passado, na janela de transferência do início do ano passado, para mim foi a grande contratação do futebol brasileiro. Depois veio mais jogadores de grande impacto, né? De lá para cá, como o Neymar, por exemplo. Então, eu acho o Borré muito absurdo. Eu acho que o Wesley mudou a chave dele como jogador no Internacional. O Ener Valencia acaba de produção, mas ainda assim é um bom jogador, é indiscutível isso. E a Alan Patrick toca diferente na bola, então eu acho que o Internacional tem um time muito bom, cara. Eu gosto muito do Bernabé também. Eu acho que o Internacional ganha do Bahia. O São Paulo, eu acho que vai perder. Eu acho que o São Paulo perde lá na Argentina pro Talheres. Eu acho que o time do Talheres é muito chato. E falando quem que falou? Deportivo Táchira. Não, o time o grupo do Flamengo, eu acho que o Flamengo sai com 18 pontos. Se ele quiser. Se ele não quiser, ele sai classificado em primeiro lugar. Palmeiras quem? Falou? Palmeiras e Sport Cristal. Lá. Todos jogam lá. Tá, o jogo é que o Sport Cristal ele já é um macaco velho na Libertadores, né? Pode por essa expressão, no caso, já ele passa sempre todo ano lá, sempre competindo. Então tá sempre ali competindo na Libertadores, então ele já tem um esquema, já sabe como é que funciona. E é um time chato em muitas ocasiões, muitas edições de Libertadores.
Eu não sei se vai estar chato esse ano, mas eu acho que eu apostaria no empate do jogo do Palmeiras aí. Acho que o Palmeiras não sai derrotado de lá mas também não sai vitorioso. E é isso, acho que são todos os jogos aí dos brasileiros. Mano, tipo assim, eu tô esperando começar, tá ligado? Tem muito time aí que só quando O bicho a bola pegar. rolar mesmo que a gente vai saber, tá ligado? Sem bater. Eu não acho que esse jogo do Inter seja tão fácil. Bahia, eu acho que não. Se fosse para arriscar alguma coisa, eu arriscaria um empate. O Palmeiras, eu acho que sempre o Palmeiras vai ganhar, tá ligado? O Palmeiras dificilmente perde jogo. Não vai dar espetáculo, mas vai ganhar de 1-0 por aí, tá ligado? De repente 2-1, não sei. O Flamengo eu espero que ganhe, apesar dos desfalques. O Felipe Luiz, ele acaba tendo sempre soluções, tá ligado? Para os desfalques. Acaba sempre tendo uma dissolução ou outra. Então, é isso, mano. Taguedes e São Paulo. São Paulo pra mim é igual o Duas Caras, tá ligado? Tem que jogar a moeda pra cima. Não dá pra saber se vai jogar sério, se vai jogar vai dar bom, se não vai dar bom. É isso. O Oscar não joga, né? O Oscar tá lesionado. São Paulo e Talheres, eu acho que é isso aí, mano. O cara, São Paulo pra mim é o Duas Caras. Ele tem que jogar a moeda pro alto e 880, né? ver o que vai dar. Então, sinceramente não sei sobre São Paulo e Talheres. Flamengo eu já falei já. E é isso, mano. E é isso, vamos ver os jogos. Botafogo é amanhã, né? O que vai dar aí, esse primeiro jogo. Vai ter um panorama, porque tem muito time de fora aí também que a gente também não sabe como vem. Porque, ao contrário do Brasil, a temporada de fora lá tem uns que ainda nem começou. Tem gente que está começando agora, a temporada acabando para começar no meio do ano. O Campeonato Colombiano começou agora também. O Campeonato Colombiano começou agora. O brasileiro praticamente começou com uma rodada antes. Então tem muita gente. Mas aí o deles é o primeiro compromisso do ano. É o Campeonato Nacional. Aqui não, aqui já tem os estaduais. Então, estaduais e Supercopa. Então tem muita coisa que a gente tem que ver ainda para depois poder estar falando melhor. Tem a Champions, né? Semana que vem começa, né? Quartas de finais. Arsenal, Real Madrid, Bayern e Inter, PSG e Aston Villa, Barcelona e Borussia Dortmund. Qual é a expectativa de vocês aí para os confrontos da Champions? Altíssimo. Champions para mim é sempre Champions. É o campeonato do mundo que a gente mais gosta de ver, né? O campeonato anual, né, no caso. Tirando a Copa do Mundo, porque Copa do Mundo para mim, Copa do Mundo eu vejo até Sudão e Tu prefere ver Guatemala. Tu prefere ver Liga dos Campeões ou Eurocopa? Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, fácil. É claro que tem jogos da Eurocopa que, pô, você... Chama atenção. Mas Liga dos Campeões... Tudo. Como eu prefiro ver... Depende do jogo da Champions. Como eu prefiro ver Libertadores do que a Copa América. Clube Brugge versus Feyenoord ou Irlanda do Norte versus Turquia na Eurocopa? Eu prefiro ficar em casa. Não, escolha pra assistir. Irlanda do Norte versus Turquia. Eu acho que é melhor do que o Bruges mesmo. Assistir. Não, apesar de que eu assisti pelo Feyenoord, tipo, eu sou Feyenoord. Eu ainda falei o time que ele gosta, né? Eu sou Feyenoord. Caraca! Tá maluco, cara? Ele falou que era PSG, Ele é doente, cara. Ele é doente. Tu quer paok, cara. Tu quer paok, cara. Caraca, Esses caras são mano, malucos. esse moleque falou que era PSV. Mano, a vida toda sempre falou que era PSV, mano. Os caras são doidos. Cara, Mas que é isso nada, aí, cara. É isso aí, rapaziada. Está encerrando hoje aí. Agradecer o Pepeu. Obrigado. De nada, sempre te agradeço mesmo, tá certo. Mostra mais uma vez aí, Pipiu. Calma. Aí, ó. Aí, ó.
agradecer o Mano Belo. Galera, tamo junto. Valeu por conversar. Semana que vem tem mais. Terça-feira que vem. Semana que vem é aniversário do homem, né, pô? Segunda-feira, vou ao churrasco, pô. Porra, Calma aí, filho. filho. 500 de cada pra fazer churrasco. Pô, vai ser o quê? O cowboy? Mano de sangue. Tamo Tudo junto. nosso, nada deles. Segue a gente no Instagram, Babulho_06. Alife Ramalho Underline. PH Careiano. Thiago Santos. E a Babu TV segue aí, se inscreve no canal, ajuda a gente aí, rapaziada, a crescer. Lembrando mais uma vez que, rapaziada aí que tá vendo aí, se tiver alguém para indicar pro podcast, dá um alô. A gente tá sempre aberto aí Só a pra. pessoas novas para. Hoje entrou em contato comigo, rapaziada do Unidos do Timbazinho. Bom. Entrou comigo em contato, tá ligado? Do time do Várzea. Ah, tá, eles estavam vendo eles, não? Acho que tá, alguém falou comigo hoje, mandou mensagem hoje. Tá ligado? Eu vou olhar com ele lá. O Daron, é o Iniesta. Tá escrito Iniesta o bagulho dele? Não, Tá não? é outro. É o Magrinho. Eu vou falar contigo depois que é. Só pra falar aí que Emerson Carioca é brocador, né, lá na Kings League. Vou começar a assistir essa Kings League aí pra entender como é que funciona, que eu não sei como é que complicadinho, funciona tá? direito. Caralho, é um monte de coisa, mano. É E muito é pra gente coisa comentar aqui um pouquinho, tá ligado? Porque eu não entendo não, então não tem como a gente comentar uma parada que eu não entendo. Pô. Se do nada eu fiquei assistindo ontem aqui, do nada teve um pênalti, o cara perdeu o pênalti, daqui a pouco teve um É, pênalti do pênalti. presidente, cara. O cara bateu no meio de campo assim, deu um toque, fez o gol, eu falei, caralho. Shootout. Não, isso é Chural. Então, mas é porque eu não É, entendo. vai carregando a bola, né? Eu sei que levanta o carro, tem um carro lá, o cara Não. levanta, pá, E o carro sangue? pega. É assim, antes de começar o jogo, A bola cai do alto, assim, os né? caras vão lá e pegam 2 cards do técnico. Pega um bagulho fechado, vê lá, tem um monte, eles escolhem, tá ligado? Tem assim, uns 7, 6, sei lá, quantidade. Eles vão lá e escolhem. Ah, eu quero esse, eu pego. Ah, eu quero. Pega esse sério. Dois, cada um pega dois. Cada um pega um. Aí no meio do jogo eles puxam. Aí nisso tem um bagulho. Né? Shootout. Não, tem várias paradas. É. Só que aí a tua carta por nível. De repente, para um cara, igual o aconteceu ontem. Um cara lá, se ele metesse gol, ele valia 2. Era aquele choco. De repente pega lá pênalti. Tá ligado? Pênalti. Mas ele sabe o que é, não. Ele sabe Pênalti, o que aí é, você é escolhe. sortido. Sortido, aí você escolhe. Aí tem assim. Tem O o pênalti- pênalti do presidente é É assim. obrigatório. Não, então, mas é assim. Tem 2 times. Time do Babu versus time do Alif. Aí você escolheu o primeiro. Você escolheu o primeiro, você tem um pênalti do presidente. O primeiro a escolher, o primeiro a pedir, é o pênalti do presidente. Se o Babu pedir depois de você, o do Babu pode ser ou o pênalti do presidente, ou o shootout. Que é o shootout é um jogador. Que aí ele Ele vai escolhe pegando. o jogador. Tá ligado? O seu, quem for o primeiro, tem que escolher o pênalti do presidente. Entendi. Pediu, o Babu pediu. Igual lá, pediram ontem, o time do. Aquele Fúria, que era o time do Neymar, contra o time da Ludmilla. Pediu o pênalti do presidente. Aí o maluco foi bater, o presidente, cavou. Ele tentou Eu cavar. vi. Ele, pum, cavou, fez o gol. O Ludmilla depois perdeu. Ela pediu pênalti também? Eu sei que ela perdeu. Vi que ela Então, perdeu. ela perdeu o pênalti do presidente. Eu não cheguei a ver o jogo todo. Então, porque ela podia pedir o shootout. O Neymar pode bater, não? Então, essa parada, isso que eu não tava entendendo. Pô, cara, então. Quer encerrar? Então, o Ney já aconteceu. Não vai bater com Não. o que tá no lado do Santos, cara. Como é que ele vai bater o pênalti? Ele não ia bater porque ele tá machucado. Vai. Não, mas tipo assim. Joga, mas tá batendo o pênalti lá na Kings League. Ia dar merda. É. Mas tipo assim, cara, então, eu não sei como é que funciona a fundo isso. Eu também não. Mas eu acho que tem que avisar antes. Mas eu acho que pode mudar o presidente. Por quê? Eu acho não, tenho certeza que pode mudar. Por que eu tô te falando isso? Por que eu tô te falando isso? Eles ficam lá naquela cabinezinha, um montão de gente. E já aconteceu do Agüero bater. Pô. O Agüero bateu. O Remy Rodrigues perdeu o pênalti. Pô. Na Copa do Mundo. Piquet já perdeu. No Quê? time do... Piquet já perdeu, acho também, né? No time do João Vó, no time do João Essa Vó, parada aqui, esse bagulho, esse campeonato é do Piquet, pô. Tô ligado. Quem começou, Eu lembro quando criou isso, cara. então, quem começou fazendo esse Só não bagulho entendi nada. foi o Piquet e o Neymar, tava os caras tudo apoiando, tá ligado? Só que não tinha daqui. Era o Piquet e o Agüero, né? Essa aí é a primeira aqui. É quem do Brasil. Não, os embaixadores é o Piquet e o Agüero, que são os brabos da bola. São eles dois. Mas aí, tipo assim, tá ligado? Entendi. Aí veio o Vou Kevin. estudar pra gente botar aqui, vamos encerrar.
Rapaziada, brigadão. Tamo junto, vamos pra dentro. Valeu, galera. Esse aí de 100.